7 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Graças a Deus. Hoje, nós estamos celebrando 504 anos da Reforma Protestante. O mundo aí fora está celebrando o Halloween, o Dia das Bruxas, e nós estamos celebrando nesta noite a Reforma Protestante. A gente tem que entender que em 1517 a Reforma Protestante ela tem o seu ápice, o seu cume com Martinho Lutero. Mas séculos antes houve algumas reformas em lugares isolados. John Huss, Wycliffe, esses homens foram levantados por Deus para pregar, protestar contra as heresias da Igreja Católica Romana. E Martinho Lutero, ele era um monge, um padre, um doutor, teólogo formado. E esse homem, ele é constantemente afligido pelos seus pecados, atormentado pelos seus pecados. Ele tinha medo de trovão, ele tinha medo de de série de coisas. Ele se afligia, se retalhava, tentando alcançar o perdão da parte de Deus. E diz os estudiosos que Martinho Lutero, diante de todas essas coisas que ele fazia, para tentar alcançar a graça de Deus, o perdão, a paz, ele ouve que o justo viverá por fé. Ele ouve que ele será perdoado, ele será justificado, tão somente pela fé. Então não precisava mais fazer todas essas coisas para tentar alcançar a salvação. E esse versículo é o versículo que impacta a vida desse homem. O justo viverá pela fé, ou viverá por fé. E ele entende que, nossa, agora basta eu crer, basta eu me arrepender, que eu serei salvo. Não preciso mais comprar indulgências, não preciso mais fazer nada do que esses rituais da Igreja Católica Romana está fazendo. Diz que Martinho Lutero, ele vai até a cidade de Roma e ele contempla aqueles absurdos que a igreja estava praticando. E ele volta para a Alemanha com o intuito de reformar a igreja. Martinho Lutero não tinha pretensão de sair da Igreja Católica Romana. Ele queria que a igreja se retratasse, voltasse atrás nos ensinamentos apostólicos. Só que a igreja já estava num sistema, e a igreja tinha tradições, e nada aconteceu. E aí esse homem, ele, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele afixa as 95 teses, 95 pontos contra o falso ensinamento da Igreja Católica Romana. E aí você sabe que quando ele faz isso, estoura a Reforma Protestante, porque é o dia em que é afixado nas portas as teses protestando contra os ensinamentos da Igreja Católica Romana.
Aí vocês sabem que ele mexeu num vespeiro. Ele mexe num vespeiro. E aí a sua vida já não é mais a mesma. Ele foi chamado para se retratar diante de um concílio, diante de pessoas, diante de autoridades. E ele disse que ele seria fiel à palavra de Deus, ele seria fiel à sua consciência, e ele não se retrataria. E isso foi em 1521, na dieta de Worms, ali na Alemanha. Ele não se retrata de forma alguma. Ou seja, negue tudo que você está dizendo, defendendo, que vai ficar tudo bem para você. E ele, de forma alguma. A sua mente foi esclarecida pelo conhecimento da palavra. A sua alma foi liberta pelo conhecimento da palavra. Ele leu nas Escrituras e viu que o justo viverá por fé. Então agora ele entende, aleluia, que basta eu me arrepender e crer no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre as bases, os fundamentos os pilares da reforma protestante, que são 5. E ela vem de palavras em latim que é sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. São os pilares da reforma protestante. O sola significa somente, ou seja, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória. E não foi Martinho Lutero que sistematizou esses 5 solas. Foi João Calvino que organiza os 5 solas, mas você vê Martinho Lutero trazendo esses conceitos e os reformadores pós-Lutero trazendo e defendendo esse conceito. A Igreja Católica, porque sola Escritura, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para exortar, ensinar, instruir, e penetra, como fazendo conexão com Hebreus, que ela penetra mais cortante que uma espada de 2 gumes, e é apta para discernir os intentos do coração. E Martinho Lutero defendia, e esse povo defendia a reforma, somente a Escritura, não a tradição da igreja. Marcos capítulo 7, verso 9, Jesus dizia: vocês invalidam a palavra de Deus por conta da vossa tradição. Mateus capítulo 15, Jesus também fala de novo: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Os fariseus colocaram aqueles 613 adendo, puxadinho, como se diz, né? Na lei, na palavra de Deus. Eles colocam como se a palavra de Deus precisasse dessas coisas. E Jesus disse: vocês estão invalidando a palavra de Deus por conta dessas tradições de vocês. A Igreja Católica se considera a igreja maior que as Escrituras. Os argumentos são os seguintes: a igreja não nasceu da Bíblia, mas a Bíblia nasceu da igreja. Logo, a igreja é maior que a Bíblia. É isso que a Igreja Católica Romana defende. A igreja é maior que a Bíblia.
A igreja não é maior que a palavra de Deus. O pastor não é maior que a palavra de Deus. Você não é maior que a palavra de Deus. Ninguém é maior que a palavra de Deus. Homem nenhum é maior que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Ela foi dada pelo dedo de Deus. Em Êxodo capítulo 20, você vê os 10 mandamentos. O próprio Deus escreve o decálogo e entrega para o seu povo. Então Deus é o autor da palavra. Deus é o inspirador da sua palavra. Então só a Escritura, somente a Escritura e não a tradição da igreja. A igreja não nasceu da Bíblia, já disse. E eles afirmam também, Jesus não deixou livros como regras de fé, mas a sua igreja. Olha só. Jesus não deixou a Bíblia, mas deixou discípulos que formaram a sua igreja e posteriormente formaram a Bíblia. Os discípulos pregavam as Escrituras, pregavam a versão grega do Antigo Testamento. Os discípulos pregavam a palavra de Deus. Então eles estavam embasados pelo Antigo Testamento, agora fazendo uma releitura na pessoa de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus foi que sempre norteou o ensinamento dos apóstolos aos apóstolos. Paulo, ele foi o escritor de muitas cartas, mas guiado por Deus e embasado pela palavra de Deus. Porque Paulo cita a palavra de Deus várias vezes. Jesus, ele próprio é a palavra, e ele cita a palavra no Antigo Testamento, quando fala do caso de Jonas. Não existe na Bíblia um versículo que diga que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Igreja Católica dizendo. Então tá bom. Não existe nada na Bíblia, né, segundo eles, que diz que a nossa Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, a autoridade das Escrituras antecedia qualquer outra autoridade, quer da igreja, quer de seus representantes. Podiam ser intérpretes e expositores da palavra, mas em circunstância alguma estava acima dela. As missas eram ministradas em latim, e somente os bispos, somente o arcebispo, somente a pessoa do alto clero é que tinha a autoridade para ministrar uma missa. E a missa era ministrada em latim. E Martinho Lutero defendia que a palavra de Deus, a missa, tinha que ser pregada na língua dos alemães, na língua nativa daquele povo. E agora, Romanos 3, verso 4, diz o apóstolo Paulo: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não foi sua pregação analisada à luz das Escrituras em Atos 17, verso 11? O apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Bereia, e ele começa a pregar o Evangelho, e os de Bereia foram mais nobres que o de Tessalônica, porque eles conferiam nas Escrituras o que Paulo estava pregando. A autoridade das Escrituras. Os bereanos analisando o Evangelho de Paulo à luz das Escrituras. E não à luz de tradições, não à luz do achismo, não à luz do que eu penso. Além do mais, não precisamos de um versículo para mostrar o solo Escritura, quando temos na Bíblia todo este conceito. Deus deu a lei para Moisés, eu falei para vocês em Êxodo 20. A Josué Deus disse: guarde a minha palavra e não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Josué capítulo 1. O salmista dizia que lâmpadas para os nossos pés era a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 105. O outro salmista dizia
Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O profeta Jeremias dizia: achadas as tuas palavras, logo as comi. Jeremias 15, verso 16. Profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus disse em Mateus 22, verso 29: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus vence o diabo com a palavra. Mateus capítulo 4. Vocês se lembram de que Jesus, ele jejua por 40 dias e 40 noites. E ao término deste jejum, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo distorceu o quê? As Escrituras. Transforma estas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí ele leva Jesus ao mais alto monte do templo, do pináculo do templo, a parte mais alta lá do templo. Se jogue aí, não está escrito: aos seus anjos darão ordem ao teu respeito. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele vence com a palavra. Paulo disse que se alguém pregar alguma coisa contrária ao que foi ensinado, que seja reprovável. E nós vimos aqui hoje na Escola Bíblica Dominical que a centralidade da mensagem de Paulo era o Evangelho da cruz, era o Evangelho de Cristo. E Mateus 24, 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, somente as Escrituras. Louvado seja Deus. Outra coisa, sola fide, ou seja, somente a fé. Isso aqui, os reformadores defenderam somente a fé, porque a igreja do século XVI dizia que, além da fé para ser salvo, para ser salvo, além da fé, era necessário ter obras. Que tipo de obras eram impostas pela igreja? Ações de caridade, piedade religiosa, ou seja, a frequência, as atividades da igreja, a prática das orações diárias, a devoção aos santos, ajuda ao sacerdote e ao envolvimento com o calendário eclesiástico. A intensidade e a frequência era vista como meio de se obter a salvação. Frequência de cultos, orações diárias, devoções aos santos, ajuda ao sacerdote, era determinante na salvação. E aí agora, nós vamos ver aqui uma má interpretação que a Igreja Católica faz, e ela se baseia em Tiago capítulo 2, versículo 14, esse trecho de Tiago. Tiago capítulo 2, verso 14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verso 24: verificais que se uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2, 14, verso 24. Agora, Romanos capítulo 3, verso 28 e 30, Paulo dizendo agora: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ou seja, Deus ele vai justificar por fé o judeu, o circuncidado e o não circuncidado, ou seja, os gentios, os não judeus. Mas aqui há uma contradição entre Tiago e Paulo? Não, não há, porque são
eles não estão falando da mesma coisa, eles estão falando em assuntos diferentes. Paulo fala de uma justificação perante Deus, Tiago de uma justificação perante os homens. Paulo está dizendo: você, para ser declarado sem culpa diante de Deus, basta somente você ter fé, se arrepender dos seus pecados, e não precisa de mais nada para alcançar a salvação, tá, irmãos? Porque tem a vida cristã, tem a santificação, isso é outro assunto. Mas em termos de salvação, é arrepender e crer. É a fé. Então a justificação, a declaração sem culpa diante de Deus é somente por fé. Tiago agora fala de uma justificação perante os homens. Então são coisas diferentes. E o próprio Martinho Lutero teve dificuldade com a carta de Tiago, viu, irmãos? Ele teve uma dificuldade com a carta de Tiago. Então o que acontece? Você diz que tem fé, mas então me mostre a sua fé pela sua obra. A sua obra evidencia aquilo que você diz crer, aquele a quem você diz servir. Então, pelo fruto você conhece a árvore. Então, Tiago está falando de uma justificação perante os homens. Tiago está falando que se você tiver, você não fazer acepção de pessoas. Ele fala no Tiago capítulo 1, verso 26, que a religião verdadeira é ajudar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Tiago capítulo 2, ele fala sobre a questão da acepção de pessoas, não fazer. Então ele está trabalhando outra coisa. Porque os judaizantes queriam dizer para Paulo: não, Paulo, o povo pode crer em Jesus Cristo, mas tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que obedecer à lei, tem que fazer o que está na lei, tem que fazer isso. A lei não é má. O problema não está na lei. O problema está na natureza carnal e pecaminosa. A lei era uma espécie de aio, tutor, pedagogo, ou seja, ela estava servindo de base para chegar Cristo, chegar a graça, chegar a palavra do Evangelho. Ou seja, é como uma mãe deixa o seu filho com alguém para cuidar, e esse cuidador cuida desta criança e depois entrega para, quando o pai chega do trabalho, a cuidadora entrega para o seu pai. Essa é a função da lei, apontar para aquele que havia de vir, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aí Paulo diz: a lei me disse, não adulterarás, mas a minha natureza carnal, ela me faz com que eu adultere, e ela não propõe uma solução para aquele adultério, para aquele pecado. Aí vem Jesus dizendo que a graça dele, a misericórdia dele, salva o pecador que se arrepende e crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então são coisas diferentes. E aí Tiago 2, verso 18 diz assim, ele fala que temos que mostrar a fé, diz Tiago, mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então a Igreja Católica dizia: pratique obras de caridade, frequente os cultos, tenha devoção aos santos, aí você alcança a salvação. Era o contrário. Eles ensinavam o contrário. Ninguém consegue mostrar a fé. A única maneira da fé ser vista pelos outros é por obras. Então, resumo aqui para a gente entender o sola fide, ou somente a fé. Paulo, justificação perante Deus. Tiago, justificação perante os homens. Paulo, a raiz da justificação. Tiago, o fruto da justificação. Você foi declarado justo diante de Deus, aí ele vai produzir um fruto que são as boas obras. Paulo,
a fé como produtora de obras. Tiago, as obras como prova de que há fé. Então são coisas diferentes. E Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, Paulo ele diz de uma maneira bem clara: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é o homem que faz alguma coisa para ser salvo. É o Espírito Santo de Deus quem convence, quem age e quem opera alguma coisa na pessoa. Então, através desta salvação, desse novo nascimento, dessa regeneração, somos feituras dele, criados em Cristo, para, através de Cristo, para as boas obras, ao qual Deus preparou para que andássemos nelas. O que é nelas? Boas obras. Andar nas boas obras. E aí vem a questão da somente a graça, ou sola gratia, graça. A doutrina, somente a graça, nasceu em oposição à doutrina de méritos e indulgências criados pela Igreja Católica. Você não é salvo pelo seu mérito. Nós merecíamos a condenação eterna. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos a condenação. Jesus, Deus, por sua graça, envia o seu Filho unigênito, morre na cruz do Calvário, e todo que nele crê tem o seu pecado perdoado. Por isso que há uma grande dificuldade de aceitar essas mensagens de teologia do coach que são pregados por aí, querendo exaltar que o ser humano por si só, ele é capaz de produzir alguma coisa. Não, é a graça de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus, que faz com que ele seja alguém, por causa de Cristo. Porque se fosse por ele mesmo, não precisava de Jesus Cristo. Não precisava de nada, nem de ninguém. E aí vamos ver lá, o que eles ensinavam. Para alcançar a salvação, vamos lá. A Igreja Católica divide dois pecados: mortais e veniais. Digno de perdão, divino, desculpável e perdoável. Ou seja, os pecados mais notáveis são assassinato, adultério e feitiçaria. Eram considerados mais graves, enquanto os pecados menos notáveis, rixas, fraudes, difamação, desonestidade, eram considerados mais leves e passíveis de perdão através de penitências. O pagamento pelo perdão. Aí dá origem da penitência e a confissão auricular, ou seja, que a pessoa vai no confessionário, ela confessa o seu pecado, o padre diz para ela fazer umas orações repetidas, pratica umas boas obras e você já está perdoado. Então, se ele está livre do seu pecado pelo seu próprio mérito, para que serve Jesus Cristo? Muito fácil. Então eles defendem a salvação não pela graça, mas por méritos, por coisas que você faz. Mas não significa que é Cristo quem salva, é pela graça somos salvos, que eu vou viver de qualquer maneira. Ledo engano. Aí entra a responsabilidade humana, entra a vida cristã, que aí a gente trata a santificação progressiva, posicional e por aí vai. A graça, a salvação Deus proporciona, mas a santificação
somos nós que devemos buscar a santificação. E aí é o seguinte, dessa forma você estava livre, né, do pecado. Sendo assim, o perdão de pecados era obtido pelas penitências, confissões, indulgências e purgatório. Não, fulano foi para o purgatório, vamos rezar por ele, vamos acender velas, aí entra a missa pelos mortos, que ele vai sair de lá, e aí ele vai alcançar um plano, ele vai ser salvo. Então para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Se basta eu rezar, se basta eu acender velas. E era contra isso a igreja reformada protestava. E nós temos que continuar protestando e defendendo o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que o diabo é sujo, que tem o tal do Halloween, ou Halloween, bem no dia da reforma protestante. E me admira que tem igrejas que celebram isso fazendo uma ressignificação, botam um gospel lá e celebra isso, essa coisa do capeta. Outra coisa, veja que nessa doutrina católica, o sacrifício de Jesus é anulado. Se for assim, não precisamos de um Salvador, nós mesmos podemos nos salvar. Olha que legal. A Bíblia diz que não merecemos nada, apenas a morte, mas pela graça somos salvos. Romanos 3, 24 e 23, olha o que diz as Escrituras. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção que há em Jesus Cristo, é Ele quem redime, é Ele quem resgata o ser humano da condenação do pecado. Não é a igreja, não é o pastor, não é o obreiro, não é ninguém, é Jesus Cristo que traz a redenção ao mais vil pecador, e é isso que temos que pregar. Aí agora vem outro pilar, somente Cristo, ou solos Christus. Esse fundamento nasce com os reformadores para rebater as heresias que a igreja cometia e ainda comete, colocando outros meios de salvação e outros meios de comunicação com Deus. Veja a citação de vários papas da Igreja Católica Romana como exemplo. Papa Inocêncio III. De coração cremos e com a boca confessamos uma só igreja, que não de hereges, só a santa, romana, católica e apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. Quarto concílio de Latrão, em 1215, cânon 1, há apenas uma igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. Cânon 3, nós excomungamos e amaldiçoamos toda heresia erguida contra a santa, ortodoxa e católica fé, sobre a qual nós acima explanamos. Eles dizem que fora da igreja católica não há salvação. Ele diz que fora da igreja católica não há salvação. Mas, vamos em Atos 4? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação, ela vem somente através de Jesus Cristo de Nazaré. E eles ensinam que quem está fora da Igreja Católica está condenado, é um herege. E aí ele diz assim, Papa Bonifácio VIII, por apego da fé, estamos obrigados a crer e manter que há uma só e santa Igreja Católica e a mesma apostólica, e nós firmemente cremos e simplesmente a confessamos, e fora dela não há salvação, nem perdão dos pecados. Romano Pontífice, o declaramos, o decidimos, definimos e pronunciamos como de toda necessidade de salvação para toda a criatura humana. Somente Cristo, somente através de Cristo é que o ser humano será salvo. Não é a igreja que determina quem vai ser salvo ou não. Não é a igreja que diz essas coisas. Quem está fora da presença de Cristo, obviamente está condenado. Há pessoas que serão salvas na igreja presbiteriana, na igreja batista, na igreja Assembleia de Deus, na igreja metodista, na igreja de Deus. Há pessoas que serão salvas, todas que se arrependem e creem no nosso Senhor Jesus Cristo, que servem e obedecem à palavra de Deus, esses serão salvos. A igreja é o momento e é o local que devemos e que temos que nos reunir. A igreja como organização física, porque a igreja somos nós da igreja. Então, em resposta a tudo isso, dizemos que Jesus Cristo, ele é suficiente segundo a Bíblia. 1 Timóteo 2, verso 5 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador, somente Cristo. Não há santo, não há santa, não há papa, não há ninguém. Somente Cristo é quem media entre os homens de Deus. É o seu sacrifício que fez que a gente tivesse acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Uma vez eu fui num batismo católico, me convidaram e acharam que me convidaram só por educação, e acharam que eu não ia, e eu fui. Aí chega eu lá na igreja, né? A primeira vez que eu fui na igreja católica depois de me converter, foi quando minha avó, né, eu saí do presídio, minha avó fez um bocado de promessa, né? E aí quando eu saí do presídio, ela falou assim, não, vamos lá e tal, isso aqui. E eu peguei minha Bíblia de letra gigante, botei debaixo do braço e cheguei lá na missa, lá assim, ó. Irmão, o povo tudo aí assim, ó. Porque para eles pegam um papelzinho ali da missa, ali da leitura, né? E tem umas porçõezinhas do evangelho e está tudo certo, né? Aí acaba a missa e vamos ali para o boteco beber uma. É assim que funciona, né? E aí depois eu fui nesse batismo, né? Aí eu não entrei com a Bíblia não, mas eu estou lá, né? Aí essa pessoa, nossa, eu não achei que você viria, mas que maravilha, ó. Eu, amém, estou por aqui. E eu fiquei observando. Pegaram a criança. E aí o padre, o tanque batismal, né? Aí o padre, isso se chama pedobatismo, tá? Batismo de crianças. Nós somos do credobatismo, que a pessoa se batiza porque ela crê.
Ela se arrepende, tem consciência dos seus pecados, aceita Cristo e se arrepende. Nós seguimos o credobatismo, não o pedobatismo. E aí, pega aquela criança, e ele diz bem assim, está aqui gravado na minha memória. Embora a criança não tenha pecado, olha só. Pela tradição nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tchago na cabeça do menino. Esse cara foi na cabeça da menina, né? Então eu falei assim, olha rapaz, não, embora a criança não tenha pecado, pela tradição nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu falei, Aí depois foram tirar, aí aqui é o altar, né, da Igreja Católica. Aí desse lado aqui tinha uma estátua de Jesus, né, uma estátua bem grandona de Jesus. E desse lado aqui, perto do batistério, por isso que a gente fala que só um mediador, né? Eles falam que os santos é como uma fotografia que você guarda de lembrança, né? Conversa. Aí aqui tem o batistério e tem uma imagem gigante de Nossa Senhora. E eu ficando olhando, e o povo tudo tirando foto aqui, né? E segurava a criança, e a velhinha, e os padrinhos, aquela coisa toda, e foto para lá. E eu olhava lá para o Jesus lá no canto, e falei, coitado do Jesus lá, olha. Rapaz, esse Jesus deve estar sofrendo até hoje, né? Aí o povo só tirou foto ali, e não tirou nenhuma foto aqui. Ou seja, somente Cristo, somente através de Cristo, Ele é o mediador. Salvação só vem através de Jesus Cristo e ninguém mais. E ninguém mais. Ele é suficiente, irmãos. Eu já li com vocês Atos 4:12 e João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Cristo. Agora temos glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Olha só. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Isaías 42, verso 8. Romanos 11, verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somente Cristo, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem ser glorificados. Não é o homem, de forma nenhuma. O homem não deve ser exaltado. O homem não pode levar a glória para si, de forma alguma. Porque no momento que ele tira o foco da glória de Deus e ele transmite a glória para si, ele vai ser abatido e comido de bicho. Como assim comido de bicho? Atos capítulo 12, versículo 21 ao 23. Então o homem, papa, pastor, ninguém está acima de Cristo. E ninguém deve ser, aleluias, glorificado mais que Cristo. Ninguém. Uma coisa é ter respeito e admiração. E não devoção e adoração, que é isso, a idolatria. Atos 12, 21 a 23 diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou.
Ou seja, ele não glorificou a Deus. Quando alguém te elogiar, você diz: a Deus toda a glória, glória a Deus. Não deixe essas coisas entrar no seu coração. Aqui não é, irmão, se você não der glória a Deus na igreja, você vai ser comido de bicho. Não é isso que o texto diz. É quando você transmite a glória do homem, de Deus para o homem, e esquece de glorificar o Senhor. É esse o sentido do texto. Diz o historiador Flávio Joséfo, que foi dessa época do apóstolo Paulo, um historiador judeu, e ele foi da época de Paulo, então ele contemplou o cristianismo. Então você consegue ver algumas coisas do cristianismo através de Flávio Joséfo. E diz que Herodes, nesse episódio, ele estava vestido com uma roupa em que o sol batia nele e reluzia de um tal jeito assim, que o povo ficou assim: meu Deus do céu, esse homem é rapaz, isso é uma divindade na terra. E aí diz que ele passou mal, ele teve um mal súbito e teve um problema interno, diz o historiador Flávio Joséfo. Vocês já leram na Bíblia Sagrada, Apocalipse, quando vão e corre e prostra diante do anjo, e o anjo: epa, não faça isso, não adore, porque eu sou conservo como você, ou seja, junto nós somos servo, então te levanta, não adora. O anjo falou para não adorar, e tem muita gente adorando o anjo aí, né, dando glória para anjo, né? Deus se manifesta na igreja, os anjos de Deus se manifestam na igreja. Isso, minha filha já viu 2 anjos na igreja. Ela já teve essa visão de 2 anjos. Quando ela viu, ela começou a chorar incontrolavelmente, sentindo a presença de Deus. O irmão estava caído, recebendo o poder de Deus. E na mesma hora ela virou para minha esposa e falou assim: mãe, eu vi um anjo. E isso foi uma resposta às nossas orações, porque ela tem um dom de visão. E Deus mostra as coisas nitidamente para ela. E ela só via guerra, demônio, essas coisas. E eu falando: Jesus, misericórdia, é uma criança. Senhor, mostra o outro lado também. E Deus teve misericórdia e mostrou num dia que Deus estava fazendo um grande mover ali onde nós congregávamos. E ela contemplou 2 anjos ali na congregação. Então, irmãos, somente Deus, somente a Escritura, somente fé, somente a graça, somente Cristo, e a Deus toda a glória, somente a Ele e ninguém mais. São os pilares da reforma protestante. É nisso que a igreja está fundamentada. E como eles disseram, a igreja reformada, sempre reformando. Nós temos que estar constantemente reformando, baseado e alicerçado nesta palavra. Em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Graças a Deus que Deus tem levantado esses homens, essas mulheres, ao longo da história da igreja, para que hoje nós tivéssemos esta palavra. Martinho Lutero teve sua vida, correu risco de vida, mas ele foi capturado e levado para um castelo. E nesse lugar, ele teve a oportunidade de traduzir o Novo Testamento para a língua alemã. E com o advento da imprensa, a palavra de Deus ela pôde ser impressa, não mais como manuscrito, agora poderia ser reproduzida. E aí a igreja
Foi crescendo, crescendo, crescendo. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, porque o justo viverá pela fé e por fé, ó Pai. Meu Deus santo, Deus eterno, que estejamos alicerçados na Tua palavra, e alicerçados nesses pilares, Senhor, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, e somente a Deus toda a glória, somente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai santo, Pai bendito, que a gente não perca o foco, que a gente não perca, Senhor, a identidade, ó Deus santo. Pai, nos livra das heresias, dos modismos, do mundanismo, de tudo aquilo que não convém à Tua palavra, à Tua santidade, meu Senhor. Pai santo, continue abençoando e guardando o Teu povo, guardando a Tua igreja. Abençoe ricamente os Teus servos que vieram nesta noite prestar culto ao Senhor e receber a instrução da Tua palavra. E aprender que hoje nós celebramos o dia da Reforma Protestante. Pai Santo, em nome de Jesus, nós também oramos e intercedemos, ó Deus, em favor da nossa irmã Antônia, Senhor. Meu Deus amado, o Senhor falou poderosamente ontem com a Tua filha, Senhor, que o Senhor está com ela, é com ela, meu Deus, e o Senhor tem livrado ela de todos os males, ó Pai. Continua dando saúde, dando graça, dando força, dando ânimo, Senhor. Ó Deus, continue visitando os nossos irmãos, ó Pai, que estão enfermos, que estão em dificuldade, que sejam fortalecidos, sejam curados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos ministrar uma semana de bênção, de vitória, de conquistas, de milagres, de surpresas, da parte do Senhor, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece essa congregação, fortalece o Teu povo e sustenta com mão forte, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.